começar a putaria. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. E comigo aqui hoje não veio o figurante, mas está ele, diretamente de Goiânia, meu querido amigo Shura. Fala aí, Shurão. Opa, boa noite, rapaziada. Tamo aqui hoje com convidados ilustres, tá? Eu tô até um pouquinho tímido, então eu vou falar só isso hoje. Só isso? Enfim, né? Com a gente aqui hoje, galera, está também a presença mais do que ilustre, ele que já é de casa aqui, né? Nosso querido amigo Coronel Luiz H, ele retornando mais uma vez, né? Fala aí, Luiz. Opa, tudo bem, galera? Um salve para esse Batidão Cast mais que especial também. E realmente temos aqui presenças mais ilustres e, enfim, apoiem todos os trabalhos brasileiros e locais. É isso, galera. Exatamente. E com a gente aqui hoje, galera, temos dois convidados especiais. Primeiramente a Vizedec, que já participou aqui do podcast. Fala aí, Zivi. E aí, beleza? Opa, e tá também aqui, finalmente, né, meu querido amigo Douglas Batata. Fala aí, Douglas. A partir de agora, diretamente aqui do super podcast do Ritalino, meu, eita, com a foto do ex-Word lá no Facebook, meu, super podcast Batidão com Batata e Vizedec, meu, olha aí, meu. Olha aí, meu. E aí, galera, tudo certo contigo, com vocês? Depois de muita batalha nesse Discord, consegui entrar realmente pra esse podcast do meu camarada Ritalino, que eu sou um admirador seu de Ritalino, dos seus posts do Facebook, eu me divertia muito com eles, cara. Eu sempre achava você um rapaz muito sagaz. É um prazer estar aqui com a Vi também, que é sensacional, pô. Trabalhamos bastante junto, né, Vi? Já fizemos bastante coisa maneira. E, né, galera, como vocês estão vendo aí, o episódio de hoje vai ser falando sobre dublagem, voz original, né? Mais sobre voz original, né? De dublagem a gente já tem episódios falando, né? Mas agora a gente vai focar mais nas vozes originais, certo? E Shura, como não tem o figurante aqui hoje, tem vinheta hoje, Shura? Ah, tem sim. Roda a voz. E começando o nosso podcast aqui, como não tem o figurante hoje para dar um contexto, infelizmente, né, o nosso maior orador do podcast aqui, a gente precisa saber qual a diferença entre dublagem e voz original. Vizedec, você conseguiria dar esse contexto pra gente? A voz original é quando a nossa voz é a primeira voz do produto. A dublagem é quando a gente já tem uma voz publicada e a gente passa pro nosso idioma. Faz adaptação pro nosso idioma. Caramba, ela conseguiu explicar melhor que... Uma síntese gigantesca também, é isso mesmo, é exatamente isso. Exato, né? Ela sintetizou tudo. Eu fiquei uma semana pra explicar pro Shura e ele não entendeu até agora, velho. Pior que eu já sabia o que era, mas o Ritalino explicou do jeito que tava mais complicando do que ajudando. Cara, e uma coisa que eu acho difícil de nomenclatura de voz original é que pras pessoas, pro público geral, eu percebi muito isso. Elas não conseguem se habituar a falar voz original. Então, até por uma falta de costume. Então, até pra profissionais mesmo. Eu já fiz projetos que a pessoa chamou voz original de dublagem, né? Você dublou não sei o quê, você que dubla isso, dubla aquilo. Porque eu acho que se popularizou de tal maneira que é uma guerra perdida, eu acho, saca? Mas a diferença básica é essa. Voz original, como a Vi explicou, falou que o mansplaining é isso aí. Voz primeiro do projeto. Às vezes pode acontecer, né? No Japão, se eu não me engano, em algumas produções eles fazem primeiro, né? A animação e a voz original vem em cima. Né? É a guia, mas de um modo... Mas de um modo geral é como se fosse pra gente pelo menos, é uma rádio novela, né? Como se fosse assim. Então a gente lê o roteiro algumas vezes, faz algumas opções de take, todo mundo junto. Nos Estados Unidos já não é tão comum tá todo mundo junto, né? Depende muito de projeto. É uma delícia todo mundo junto. É bem melhor, delícia. Cara. É mil vezes melhor. A contracenação é foda, cara, tá ligado? Sim. Tanto no remoto quanto no presencial. No presencial todo mundo junto é uma delícia. É bom, né, cara? A gente fez... O meu primeiro trabalho de voz original foi com a Vi, né? Que foi foi meu primeiro trabalho de voz original também. Olha que maneiro, que foda. E foi todo mundo junto, né, cara? Era literalmente a gente ali. Era legal, né? Esse ombro no ombro. Era boa a experiência, assim. Dá um apoio, assim, é legal, assim, dar no olho do olho também, né, dos outros atores e tudo mais, né? Deve fluir muito melhor, assim, a dinâmica entre a galera. Eu acho que sim, cara. A vida também já deve ter feito de outras maneiras e eu sempre acho melhor podendo contracenar.
saca? É. Eu acho que é Sim. mais legal, assim, pra gente. Qual que foi esse primeiro trabalho de vocês com voz original? Icobit-Zip. Ah, tô ligado. Animação infantil, né? Sim, né? Pro Gloob. Bem bonitinha, assim. Do NetGeo. É do NetGeo Kids. Nossa, não é do Gloob, não? Não. Não, essa não é do Gloob, não. Eu achava A que era gente do- fez Twiga, que é do Gloob. se não me Twiga, engano. Twiga acho que é do Gloob. Não, é Giga Blaster. Giga Blaster. A Giga Blaster eu do não Gloob. tô em Giga Blaster. Fiz o Giga Blaster no Clube e o Twiga foi, acho que, TV Brasil. Mas a gente fez Twiga junto também, não fez, Vi, se eu não me engano? Fez. Twiga eu tenho um fixo lá. É, pode crer. Mas foi o Icobit Zip, cara. Um projeto legal pra caramba, assim. Nossa, que projeto lindo o Icobit-Zip. Maneiraço, pô. Foi indicado ao Emmy International, né? Maior orgulho. Tipo, Foi. foi Não, dublado é um né? negócio muito bem feito, cara. Pra criança é um É negócio foda, mano. É espetacular. foda. A criação do Imagina que soldado. o Google ganha vida e essa vida dentro do Google é Icobit-Zip. É muito bem feitinho, né, cara? Os E- personagens são muito legais, pô. A Vi, ela fazia a Ico, né? Eu fazia o Chuco, o primeiro personagem. Era um cara assim, né? Que adorava gatos, meus gatinhos, meus chocolícias. A língua do gato é tão Eu me fácil, identificava né? muito com ele, porque eu amo gato. Ele é um fofo, né? Ele é um cara mega... Ele é um fofo. Não são os gatos que me lambem, sou eu que me lambo. Umas coisas assim, né? Ele fala uma Não, barbaridade. é até um negócio legal, né? Uma mudança de mercado, né? Que na última década foram feitas muitas animações brasileiras. E eu lembro que na época que eu era criança, a animação brasileira era um negócio, uma raridade, sabe? Era tipo Turma da Mônica e mais nada. Só. Aí na última década veio Copa Studio aí com várias animações, né? Veio vários outros estúdios de animação, né? Copa, o Combo. Sim. É que eu só lembro o nome dos desenhos, né? E eu vou. Menina, que é o pessoal do Jorel, né? Silêncio. Sim, Sim. Tem um monte de gente que tá fazendo. sim. Cara, esses estúdios é lindo, assim, a cada projeto que eles fazem novo, tipo, muito legal, assim, tá surgindo tanto projeto assim, demorou tanto, mas tá chegando, assim, esse que é o legal. Sim, E a sim. gente tem tanto talento maneiro aqui no país que não é explorado. No país inteiro, inclusive, né? Assim, isso que é legal. Acho que uma das E coisas não boas só que no o eixo remoto... Rio-São Paulo, tem no Nordeste, tem no Norte, tem Porra. tudo quanto é lugar, tem gente boa pra caramba que não tá tendo notoriedade. Tem o cara que faz o Juca Jacaré também, lá do Rio. Sim, Nossa, cara. Sozinho, famoso fazendo esse Juca cara. Jacaré. Nossa, esse cara é muito bom, velho. Muito bom. E ele Esse tava cara é muito fazendo. bom. Ele tava fazendo um jogo de Mega Drive do Juca Jacaré. Eu achei isso. Sim, e também dos dinossauros, né? Ele Sim, dos faz dinossauros. Eu dos falei, dinossauros. caraca, que muito louco isso. O trampo dele é tão lindo. Não, é muito bom Ele mesmo. né? deu uma democratizada nisso, cara. Porque eu sou o remoto, ele, entre as mil maravilhas que tem nele, né? Eu acho que essa possibilidade da galera fora do eixo Rio-São Paulo participar principalmente de trabalhos de voz, assim, né? De voz original, que Uhum. eu não sei você, Vi, mas pra mim, cara, dos trabalhos de voz, até dos trabalhos que eu faço, assim, juntando stand-up, apresentar, ator, sei lá. Cara, voz original é uma coisa que eu sou tão apaixonado, que eu me sinto tão bem fazendo, assim, que eu gosto, que eu sou muito entusiasta, assim. Eu não sei qual que é a tua relação com isso, que você tem um background muito grande de dublagem também, né? Quando a gente fez lá o Beat Zip, acho que já tinha uns 5 anos de dublagem, se eu não me engano. E hoje eu tô caminhando pros 10 anos de dublagem. Olha que foda, maluco. Uma década, cara. Isso é Esse ano eu sensacional. faço uma década de dublagem. Demais, porra. Demais. Nossa, Demais. dezenas de personagens já nas costas aí. Sim. É muito maneiro isso. Assim. É impressionante, tipo, pô, saber que você participou de tal projeto, tal trabalho. Não, eu tenho um dedinho ali. Isso eu acho demais, assim. Questão não só da dublagem e da voz original. Isso eu acho foda, assim. Poder falar, eu participei desse projeto. Ouvi, eu sei que é como escolher um filho, mas assim, imagine que chega Jeová pra você e fala: Vizedek, você só pode escolher um. Imagem, voz original, localização, audiolivro ou YouTube, pra qual você vai se dedicar o resto da vida. Depende da minha situação. Depende da situação. A O minha que tiver situação pagando atual mais. está me levando a me dedicar mais ao YouTube. É mesmo? Aham. Porque você gosta, assim, porque tá maneiro? Tem o que tá maneiro e tem também o que é o que tem pra hoje, né? É o que estamos aí. O mercado não está muito bom na dublagem, a localização também tá meio complicado. Tá fraquinho, né, cara? Tá fraquíssimo, tá uma fraco. coisa complicada. Eu acho que é por causa da greve do SAG-AFTRA, que agora a gente tá sentindo as ondas do Cara, SAG-AFTRA. mas até agora, né? Tá louco isso, né? Porra, mas eles ficaram em greve quanto tempo?
dar um contexto. É aquela greve nos Estados Unidos? Dos roteiristas. Sim, roteiristas. A greve dos roteiristas e dos atores de voz, por causa da questão da IA. Caraca. Verdade. Sim. Essa greve afetou bastante, assim, todos os projetos. E parou as audiovisual. produções. Parou, nossa, tá terrível. Tem gente que tá sem escala completamente, tem gente que tá fazendo outras coisas. Eu tô fazendo o YouTube junto com dublagem. Eu tenho um canal maior que eu vivo dele, mas eu abri um projetinho novo que é meu projetinho de paixão, né? Uma coisa que eu quero fazer. O canal maior Deixa eu fazer. é o do Domingão da Visão? É esse o canal que faz as dublagens? Esse é o canal que eu fazia Domingão da Visão. É o meu canal de 17 anos, que eu tô 17 anos na internet. E aí você tá fazendo os conteúdos nele que estão virando, assim, de grana e tal. De grana o que vira é nesse, porque o outro ainda não é monetizado. O outro eu comecei muito recentemente, ele tá muito fraquinho o alcance, eu não divulgo ele também, porque eu quero deixar para o algoritmo para achar o público ideal, mas eu tô vendo que o algoritmo não vai fazer o trabalho dele não, porque eu investi no negócio do algoritmo e o algoritmo não fez nada por mim. Eu joguei esse papo também com o algoritmo dar ajudada se ele quiser, mas também não vi isso muito em canais novos que eu tentei fazer e tal. É difícil começar do zero. Qualquer rede agora social eu tô fazendo, complicado. um canalzinho de alfabetização infantil. Pô, demais, Vi. Muito legal. Demais. Tô fazendo um vídeo por letra. Caraca. Tô na letra J agora. É animação? Tem animação, tem live action, tem de tudo. Pô, que maneiro, cara. É meio que você apresentando, assim. Tudo. Eu apresentando, eu interajo com um unicórnio de pelúcia que me leva a mundos mágicos e nesses mundos mágicos tem animais antropomórficos e animados e tudo. Que bacana. Qual que é o nome do canal? Aster Kids. Aster Kids. Fica aí de recomendação. No processo de criação, né, de um personagem da voz original, na criação, vocês têm algum jeito de começar? Tipo, no timbre, na emoção? Ou sei lá, vocês pensam no sotaque do personagem, no ritmo que ele vai ter antes de criar eles? Ou é tipo, eu vou ver aqui o que sai, né? Muitas vezes, na hora de fazer a voz original, vocês não têm a imagem a guia, né? A imagem do desenho rodando pra vocês saberem o que tem que fazer, né? Aí o processo de criação de vocês é como? Geralmente a gente tem, sim. Eles brifam a gente. Tem A gente brifa. Uma guia, né? Não, tipo assim, depende tipo, muito de projeto pra projeto. mas tipo, real, né? como vocês não têm imagem pra dublar, tipo, como é que é o processo de criar a voz do personagem, assim? Tipo, tem alguma diferença e tal, ou não? Eu vejo a imagenzinha que eles mandaram no briefing da gente. E aí você imagina uma voz pro personagem, né? Você fala, vai. ixi, ele vai ter essa voz. Aí essa vai ser legal, vai ser assim, eu vou fazer desse jeito. O personagem, Eu brinco de bonequinho, né? É só isso que eu faço na vida, brincar de bonequinho. O personagem tem essa personalidade e aí você pensa que voz que deve combinar e que a personalidade dele e tal. Como é que será que deve ser? É por aí. Eu vou abrir meus segredos aqui. Eu tenho sempre um objeto aleatório na minha mesa, né? Um pregador de cabelo, tem muitos fios, muitas coisas. Então, quando eles me brifam um personagem, eu faço o pregador de roupa, né? O pregador de roupa, como se fosse um bonequinho do personagem. Então, eu literalmente brinco de bonequinho pra fazer os testes. Aqui é pra provar que eu tô com o pregador de roupa aqui, ó, o barulhinho dele. Caramba! E você, Batata, como é que você faz, cara? Cara, então, o meu processo é mais ou menos próximo, eu acho, assim, porque eu vou falar, por exemplo, do Beat Zip, como é que foi, cara. Eu não sei como é que foi a tua, Vi, mas o meu, eu lembro que a Mel e o Cop Studio, eles fizeram uma postagem no Facebook que era e tinha gente pra dedéu naquela postagem, né, mas muita gente. Nossa, muita, sim, assim, muita gente. Muita, tanto que eu mandei no foda-se, tá ligado? Eu falei, cara, ela nunca vai ouvir isso, ninguém nunca vai ouvir isso. Aí eu catei meu celular e aí eu fiz, sei lá, uma sequência de vozes, assim, que eu sei fazer e tal, mas meio no desprezo, eu sei que vocês nunca vão ouvir isso, mas fazendo as vozes. Aí eu recebi um e-mail de volta, com 4 fotos de personagem. Aí meio que intuitivamente, o que você faz? Você observa o personagem, geralmente quando você bate o olho, já vem aquela primeira ideia de voz, que não necessariamente é a correta, mas é aquela do intuito, né, da intuição. E aí o que eu faço, cara? Num caso de um teste, você lê o briefing, você pega o máximo de informações que você tem, de cada projeto varia, nesse caso lá
lá, tinha lá o Chuck e mais 4 personagens. Aí eu fiz 3 a 4 opções pra cada um deles, né? Que geralmente tem um textinho ali pra você fazer também na demo. Mandei de volta, recebi mais uma chamada, mandei de volta. Aí eu fui lá presencial. Eu falei, pô, o negócio tá... Aí começou a vir aquela, né, nervosismo, mais ou menos. Aí quando eu cheguei lá, a Mel falou, vai pra cabine. Aí eu fui pra cabine lá. Querido, se você está aqui, é porque gostamos de você. Vai. Aí eu fiz uma vez, aí ela dirigiu. Não, agora o começo você vai mais assim, o final mais assado. Aí eu fui fazendo, aí teve uma hora que o técnico veio falar e eu fiz assim brincando, ó. Vai aí, mamãe, toma cuidado, viu, cara? Você tem que fazer um negócio mais tranquilo. Isso, é isso que eu quero e tal. E aí, nesse processo, meio que no dia eu saí já escalado, assim, que eu saí, ela perguntou se tem DRT, eu falei, tem, pô, claro, e tal. Ah, maravilha, então, tá dentro. E aí eu lembro que eu cheguei lá, cara, eu vi a galera, assim, eu reconheci acho que o Alfredo eu tinha reconhecido, que é o que faz o Vegeta e tal. Aí eu fui vendo o pessoal e eu percebi, eu falei, pô, a galera toda aqui tem uma experiência gigante, né, de trabalho, eu era o underdog ali, saca? Eu me senti muito feliz nesse sentido de falar, pô, entrei, cara, nesse processo, E aí de cada trabalho vai variando dessa forma, né, às vezes... Por exemplo, eu não sei se já aconteceu contigo, Vitor, de você mandar várias opções, a opção que você menos imagina é a que ganha. Teve um que eu fiz, que era o Circo do Bipo, cara. É um coelhinho fofinho, por mais que ele seja sacana e tal, eu fiz umas 10 opções, aí eu fui aprovado sem saber qual que era a voz que ganhou. Aí eu cheguei lá imaginando, você vai ver uma coisinha assim, eu sou coelho. E eles escolheram isso aqui, ó. E aí, Bipo, seu filho da mãe. Eu falei, cara, eu jamais iria imaginar que isso seria a opção correta. Então, assim, é muito maluco. Depende do que eu acho que o processo querem, é muito... né, pra então, a gente meio que, às vezes é um tiro no escuro. Depende da gente. Não, depende de nada. Depois você vai vendo assim, depois você entende de um tempo e fala, cara, é óbvio, talento e tudo mais, mas também tem um quê de aleatoriedade e gosto da pessoa, né? Às vezes o que pega lá, você fala, porra, cara, só de eu estar nesse processo quer dizer que a gente manda bem. Sim. Mas muitas vezes o fato de você não ser escolhido não é que seu trabalho é ruim, nada do tipo, é simplesmente preferir outra pessoa, né? Mas acho que o processo é muito a outra pessoa, não é que não quiseram você. Exatamente. E aí o processo é muito esse, cara. E às vezes você vê uma característica do bichinho, então sei lá, você vê uma boca pra frente, você imagina que a boca seria assim, aí você olha, muitas vezes vendo uma imitação. Eu descobri isso vendo os americanos fazendo, né? Não, ia citar ele, né? O Mel Blanc, o homem das mil vozes, né? Que pra quem não sabe, né? Só dar um contexto aqui, o Mel Blanc, ele é o cara que faz todas as vozes dos Looney Tunes, né? Na Warner Bros. Ele faz o Pernalonga, Patolino. Hey, thanks very much, Doc. I'm glad you like him, too. Porky Pig is a very timid little hog. Oh, Daffy is sort of a crazy little bird that says that Bugs Bunny is despicable. Meat. Oh, speaking in jellyfish, más de México. Ándale. É o primeiro ator de voz ele fez muito pela gente, cara, porque graças a ele tem crédito, melhorou o pagamento da galera lá fora, porque antes era um foda-se que só. Ele e a Junifer Ray. Junifer, que é a vovó dos Looney Tunes, ela faz um monte de bruxa na Disney. Isso mesmo, cara, isso mesmo. Então o Mel ajudou, e o Mel tinha esse processo, ele falou que ele olhou o Pernalonga e ele falou, é um cara folgado, então ele tem um sotaque do Bronx, né, não sei o quê. Aí o Gaguinho, ele falou que ele viu um porco fazendo, ele imaginou que estaria gaguejando. Então você vê como o processo é muitas vezes assim, às vezes você tá imitando alguém, e a imitação, igual a Vi falou, que o Cariani é o Tails, tá ligado? Às vezes vem de vários lugares a inspiração, né? Sim. Bem interessante, cara, esse jeito de criação, né? E né, a gente citou o Mel Blanc, né? A Junifer, né? Cara, eu quero citar um aqui, né? A gente tá falando, né, de voz original. Cara, tem um ator de voz original brasileiro que pra mim ele tipo assim, é o melhor, assim, disparado, velho. Que é o Hugo Piche. Não sei se vocês conhecem ele. Ah, sim. Conheço. Sim, cara, eu fico assustado, né? O Coronel tá aqui, né? Que ele também gosta de Irmão do Jorel. Cara, no Irmão do Jorel, ele faz o Perdigoto, ele faz o Gesonel, o Steve Magal, o Toshi, faz o Dudu e o Coco Mágico, mano. Refrigerante grátis! Obrigado, Perdigoto, pela oportunidade de divulgar minha nova comédia, Confusão Brutal do Barulho, que estreia dia... Pneu de caminhão na cara! Ai, eu sou o Coco Mágico. Ixi, ainda bem que eu não tô em casa vendo TV. Nada a ver. Sim, ele é engraçado, o Irmão de Jorel. É assustador, mano, esse cara.
poucos atores de voz fazem, assim, vários personagens e Não, com no vozes Simpsons é completamente assim também. diferentes. Sim, É legal essa comparação. E o Hugo Pfister, ele também faz personagens do Cocoricó também. Sim, não, ele faz o Astolfo, o Alípio, tá ligado? Ele fazia o Kiko, né, que era o... Ele faz que era o tio Bebê do Porco Caco. também, né? O Bebê Porco. Sim, o Astolfo. isso. Bebê Que é Porco, totalmente pode crer. diferente do Alípio, a voz, e você não reconhecia, mano. É tipo, caraca, velho. Mega Aí você vai ver versátil. outros trabalhos dele, tipo, ele faz uns 5 personagens num desenho que se chama SOS Fada Madu, que é um desenho que minhas sobrinhas gostam. Aí eu fui ver e falei, caraca, ele faz 5 personagens, mano. Acontece. Bom, não, dá essa liberdade também, eu acho mó legal isso, cara. Você fazer vários personagens na mesma série, às vezes no mesmo episódio, aí eles contracenando Conversar consigo mesmo, acontece Puta, bastante. É muito legal, é muito legal. Nossa, eu acho que é muito legal, tanto quando isso acontece e a pessoa não percebe, o espectador não consegue notar que é a mesma pessoa fazendo a voz, mas também eu acho muito legal notar, assim, ter o trabalho de notar, tipo, peraí, essas duas vozes são da mesma pessoa, como assim? E, tipo, essas sacadas, assim, eu sempre gostei bastante assistindo o desenho. Mas você sabe que é tipo uma maldição, né? O quê? No momento que você conhece um ator de voz, você vai ficar procurando a voz dele. Sim, nossa, totalmente. Você percebe rápido, na real, né? Sim. É direto. Na dublagem tem bastante isso, cara. Tem bastante isso. Pra caramba. Tá, eu reconheço essa voz. De onde mais eu reconheço, assim, é muito bacana isso. É quase um trabalho de detetive, assim, na sua cabeça, assim, você forçar. Agora, aí quando é tipo um Felipe Grinan que faz o Wins do Dragon Ball e o Scar no Fullmetal, aí você fica, cara, você não reconhece nunca, sabe? Aí acabou, Pô, mas eu tenho uma pergunta sobre essa questão de voz original e de dublagem, porque assim, a gente tava falando no começo do podcast, né, que o Ritalino, ele foi tentar me explicar um pouco, eu já sabia o que era, mas ele foi explicar assim, e aí a gente ficou Compliquei, né, cara? Assim, se bananando. Mas ó, uma dúvida que eu tive nessa conversa, porque a gente tem o James Earl Jones, né, muito conhecido por ser voz original, só que ele faz o Darth Vader, né, a voz original do Darth Vader, mas eu fiquei com dúvida, porque assim, seria no caso o trabalho dele com o Darth Vader uma dublagem ou uma voz original? Porque existe a voz, né, no set de gravação do ator, o ator do corpo, né, do Darth Vader, e aí depois inserem o David a voz Prowse. do James. Isso, depois inserem a voz do James. Só que o James, ele é considerado o ator de voz. Aí, no live action, eu achei um pouco complicado de entender essa diferença, sabe? É voz original. Voz original com guia, igual no Japão e tal, porque... Igual no Japão. Ele que, no fim das contas, é o James que criou aquela voz, e embora no processo pareça dublagem, a dublagem ela é uma transposição, certo? Então você pega, por exemplo, um negócio que tá em outro idioma, seja qual for, e você traz para aquele idioma local. Não é o caso, ali, tanto que o David Prowse, o trabalho de voz dele nem foi levado em consideração, saca? Porque era um cara com uma voz fininha, que não era ator e tal, então... E o James Earl Jones veio com aquela voz maravilhosa. Aquela potência vocal, e criou, e se eu não me engano, ele recebeu, acho que $7 mil pra fazer. Foi uma coisa que era muito pouco dinheiro. Foi uma coisa muito... Foi pouquinho. Aí depois acho que ele negociou bem, mas pra esse primeiro foi uma graninha pouca, assim, pro que era, né? Que virou. Pro Darth Vader, né? Pô, só pra conta de luz, conta de água, só assim, um negócio básico, assim. Mas caraca. Comprar o fandango. Mas, nossa, caso ser, tipo, o ator, né, que tava na roupa lá do Darth Vader, ele devia, tipo, ter uma voz completamente normal, assim, sem estar atuando muito pela voz, só... Não, tem no YouTube. Tem no YouTube. Ator, né? Ele era tipo um lutador, um cara grande, né? Sim. Um cara alto, assim. Ele tava no papel porque ele era alto e da zoeira. Sim. Não, e também porque ele tinha muito controle corporal, né, pra fazer o Darth Vader, né? Fazer aquelas... dele levantando o braço. Fez bem. Então, como se fosse um robô, assim, da né? roupa. Só que, tipo, a voz dele mesmo, ele tem um sotaque britânico... Imagina o Darth Vader com sotaque britânico. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. E a voz fininha. Zero credibilidade. Sim. Então eu fiquei pensando, imagina os atores lá no set ouvindo isso. Ai, é meu foda. Os caras do set falaram que eles demoraram, que o cara demorou pra perceber que não ia usar a voz dele, né? No momento que ele caiu nessa real, ele ficou meio, putz, sério, que ele tava dando tudo de si, os caras, velho, relaxa. Porque às vezes ele errava e o George Lucas falava, não, foda-se, vai, segue. Tipo, até os caras. Sim. Até ele cair na real, porra, não vai ser minha voz, não, velho. Porra, imagina que broxante
broxante a versão final, né? Tipo... Sabe que tem uma história horrível disso, cara? O Ben Affleck, né? Ele falou que o primeiro filme dele em inglês ele foi dublado. Ele falou que ele sentiu um merda. Caraca. E era tipo. Era Tem um duas equivalente falas. disso na dublagem também. Você fazer voz guia pra outra pessoa, geralmente Star Talent. Ah, que baroque, isso aí é Já tenso. fiz e me senti uma merda por causa disso. É mesmo? Nossa, é uma droga isso. Como assim? Caraca, não, mas Você ser a voz guia? Ah, meu Não, Deus. o Mauro Ramos no Shrek, com o Bussunda, cara. Ele fazia... Eu tava pensando, acho que esse é o exemplo mais clássico, né? Que a Cecília Lemes, acho, se eu não me engano, no Ralph, coisa assim, se eu não me engano, é bem comum, mas assim, o Gustavo Pereira, eles pediram pra ele fazer pro Porchat, só que o Porchat falou que não queria. Então o Porchat, nesse ponto aí, foi o cara que falou, não... Firmeza pra caramba. Hã? Firmeza pra caramba. Então, ouvi, mas no caso, a remuneração é igual à nossa hora normal, né? Ou tem A remuneração de voz guia é igual a dublagem normal. Igual a dublagem. Mas assim... Ganha, mas né, tem, de não você tem aquele não negócio aparecer, de... né? Você não aparece. Quem aparece, quem vai estrelar, quem vai ter nome no crédito é o cara que tá fazendo por cima da tua voz. E ganhando 50 pau, né? E ganhando 5 vezes mais, de 5 a 50 vezes mais, né? 5 a 50, da Globo. Não, e pior quando é alguém medíocre, né, cara? Porque, não, de qualquer forma, dói. Porque eu entendo o que você tá falando, Vi, porque lá na hora, velho, você tá fazendo a voz guia, mas não tem jeito, porra, a gente é artista nessa parada, então a gente dá o sangue, né? Dá o sangue exatamente como se fosse... E outra, gosta de ter o nosso nome, nosso trabalho reconhecido. Lógico que gosta. Fazer bonitinho, né, cara? Não dá pra mentir essa porra, né? Falar que, não. E tinha uns caras que, acho que os caras mais antigos era meio foda-se, né? Pelo menos demonstravam, dando entrevista, em conversa, falavam assim, não ligo pra essa merda, se sou eu, não é. Eu não acho que seja o nosso caso, né? O caso de uma geração... Eu gosto bastante de tá minha voz lá. Então. Por isso que eu tenho também problema com a IA, né? Essa questão de como talvez usarão a IA nas produções. É o famoso fudeu, né? Mas esse caso da voz guia é realmente uma maluquice, né, cara? É uma maluquice total, assim, de ser... Não gosto de fazer. Faço pelo dinheiro, porque eu preciso pagar a conta. Mas geralmente é igual dublagem mesmo, né? Escolher, eu não faria. Você chega lá e tá lá, eu vou dar um exemplo, óbvio que não é esse, mas vamos lá, tá lá a Vanellope. Aí você, olha, eu vou fazer a Vanellope. Não, Belvi, você vai fazer a voz não guia. Vai. Não, você vai fazer a voz guia, você vai ser burro de carga de um Star Talent. Sim! E aí você fala, olha só, já vou fazer metade do trabalho pra essa filha da puta, porque no fim das contas, assim, sem querer, né, desmerecer ninguém, mas quando você pega uma voz guia, é mais ou menos isso, né? Você já fez metade da porra do trabalho, você já acertou as inflexões. Sim, você fez toda a criação do... todo negócio de pontuar. Toda a parte criativa da dublagem você já fez. Eu não sei qual que é a tua opinião com isso, cara, mas assim, a dublagem eu sinto que ela dá menos margem pra criatividade, mas ao mesmo tempo você pode ser criativo em lugares muito diferentes, assim, de adaptação, de algum tipo de inflexão, e depende muito também da direção, porque, por exemplo, podemos citar nomes porque o cara falou disso publicamente, né? O Machado, ele falou, pra mim, dublagens tem que fazer exatamente igual. Tem que fazer o que tá lá e foda-se. Não tem que melhorar o trabalho de ninguém. Aí já tem uma outra escola que fala, não, você tem que fazer o melhor. Sim, meu filho, que é a escola do Garcia Neto, né? Eu tô pegando exemplos de pessoas que deram entrevista. Se você puder melhorar, você tem que melhorar. O que eu vocês vim dessa acham? escola da galera que melhora. Melhora tudo. Eu acho, sim. Eu prefiro ter. Não, e aí dá toda uma credibilidade a mais pra dublagem, que a galera, muita gente que reclama, mas tem que ver o trabalho original. Mas aí, pô, quando a dublagem, tipo, você vê que tem um esforço maior, que tem piadas a mais, ou tipo, é muito mais bem feito do que um filme norte-americano que só tem Star Talent em todos os personagens, você percebe que, tipo, porra, não, a dublagem brasileira eu acho que adaptou melhor, consegue ser um produto melhor do que o filme original, por exemplo. Sim. As Branquelas só fez sucesso no Brasil por causa da dublagem. Porra. Sim. Então, é o maior segredo do sucesso, né? Chaves, mano. Chaves é nós. Chaves Nossa, é quase brasileiro por causa da dublagem. Eu acho que nenhum brasileiro consegue ver normalmente um episódio de Chaves com áudio original. Qualquer um vai estranhar totalmente. Nossa, vai estranhar muito. Também tá esquisito, Chavito. Cara, todo fumante.
Chusma! É estranho. E é foda, porque eu já tive. Mano, eu já conversei com os caras do México em algumas oportunidades. Eles odeiam essa porra. Pra eles é brega lá, sabe? Pra eles é uma coisa de um passado que ficou e dane-se, assim. Tipo, pra gente não. A gente reconsome, requenta, consome de novo. Não, é igual o pica-pau. Pica-pau nos Estados Unidos, cara. Pica-pau nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nossa, pica-pau nos Estados Unidos. Eles fizeram o filme do pica-pau live action pra gente, né? Sim. Porque nos Estados Unidos ninguém ia ver. Só veio pro cinema aqui, né, velho? Sim. Lá o pica-pau, ele morreu nos anos 60, né? Morreu, assim, pra grande mídia, vamos dizer, anos 60, 70 já não era grandes coisas. Aqui é nóis, pô. Muita gente lá nem sabe o que é pica-pau. Sabe quem ama o pica-pau? Stanley Kubrick. Caraca. Que da hora. Ninguém mais. Stanley Kubrick é o desenho preferido do cara. A gente não imagina. Pô, a gente tem que lembrar também o dia que o David Lynch salvou 5 pica-paus aí, né? Pô, também é outro fã do pica-pau aí americano, tá? Eu ia falar Pode isso, ser. que ele comprou 5 pica-paus de pelúcia um dia desse, e uma das fotos mais icônicas é ele sentado com um monte de pica-pau, assim, no sofá. O pica-pau é irado, pô. E o pica-pau muito se fez na dublagem também, né, cara? Porque eu acho que... dublagem, sim. E você viu que a risada do pica-pau é exatamente igual ao canto do pássaro, né? Do pica-pau? Não vi. É mesmo? Eu não tinha ideia disso. É exatamente igual aquela risadinha. É exatamente igual ao canto do pica-pau. Foda. Caraca. Foda. E antigamente, cara, eu acho que a voz original, ela ainda preserva a possibilidade a mais de criação e improvisação até pela natureza dela mesma, né? Então, por exemplo, eu não sei como é que tá agora, mas eu sinto que a dublagem tá cada vez mais difícil você tomar decisões criativas. Por exemplo, eu não consigo ver hoje em dia muito o Scooby-Doo. Vamos imaginar que o Scooby-Doo é um desenho novo. Aí o cara chega lá, salsicha! Eu acho que talvez não fosse. Ia ter que fazer igual o original, que é Ia ter que fazer. Scooby-Doo. Que eu acho que tá cada vez mais quadradinho, né? Você não ia poder fazer um sotaque nordestino, colocar ô diabo! Porra, o jardim colocava o diabo na Pequena Sereia, porra. Na Pequena Sereia tem, ô diabo, compreendeu? No meio da Pequena Sereia, caralho. Isso não ia ter. Tem um diabo na Disney hoje? Não tem. Não, é porque antigamente não se tinha acesso ao produto original, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso, então meio que limita. E a coisa vem primeiro lá fora e a gente tem acesso, então o que a gente quer ver é o igual, né? Muito parecido. Acesso imediato, né? Muito dos clientes, né, desses produtos, dos filmes, etc., eles querem, cada vez mais, estão mais exigentes, assim, de fazer um negócio escala 1, assim, idêntico ao trabalho. E aí perde muito da identidade brasileira, né, nessas dublagens. O One Piece, né, que foi dublado, eles fizeram, eles conseguiram achar vozes iguais aos originais, mas eles deram liberdade de eles fazerem caco. Aí tem molho, né? Aí é outra coisa. Pode crer, né? O One Piece é uma dublagem clássica moderna, né? Um trabalho incrível. De um anime clássico também. Eles fizeram de um jeito... One Piece é uma coisa de louco. É foda, assim, né, cara? Poderia ter lançado nos anos 2000, atual, assim, que eu acho que todo mundo iria amar igualmente, sabe? Parece realmente um produto de época, assim, um Yu Yu Hakusho, sabe? E virou um produto histórico essa dublagem, né? Por causa do negócio do Antônio Moreno, né? Que faz o Barba Branca. Pô, demais. Vocês sabem da história. Foi... Sim. Puta que pariu, que sacada do Glauco. Qual que é essa história, Ritalino, que eu não tô sabendo? Então, o Antônio Moreno, né, dublador aí, lendário, né, da dublagem brasileira, tinha aquele vozeirão dele, ele fazia a voz do Barba Branca, né, e aí na pandemia ali, né, ele já tava doente, né, ele tava se tratando e tal, precisava de trabalho, aí o Glauco Marques teve a ideia de colocar ele pra fazer o Barba Branca do One Piece, né. O Glauco catou e chamou ele no estúdio um dia e falou, vem aqui dublar, né, o personagem que já tá pra sair uma temporada aí, né. Aí, beleza, aí ele pegou todo o arco ali do Barba Branca, né? Qual que era o arco mesmo? Shura, você lembra, Shura? Da Marineford. Sim, Marineford. Pô. Sim, ele pegou todo o arco do Marineford, né? Ele adaptou ali, né? Fez pra ele dublou tudo, aí ele salvou no HD externo dele, né? Em 2 HD externos e deixou guardado lá. E tava bem longe ainda de sair essa saga do One Piece. Ele deixou guardado lá. Aí o Antônio Moreno, infelizmente, faleceu ali em 2022. E aí, quando a dublagem chegou, né? Nesse ponto, né? No Marineford, ele catou e trouxe, né? Que ele chegou no estúdio com os HD e falou: o Antônio Moreno vai fazer a voz. Aí todo mundo, o quê? Antônio Moreno? Como assim? Já tá tudo aqui salvo. Esse e tava toda a dublagem do Barba Branca. Animal. É Glauco, né, cara? É emocionante, porra. Cuidado do cara Tem no bagulho. também o Léo Zé, né, que fazia o
Goldie Roger. Sim, eu vi que ele... Eu Ele tava também pensando faleceu. ele faleceu, aí eu fiquei pensando como é que vão fazer com One Piece, né? Que sempre tem muito flashback, né? Não sei, eles Sim. deram recast, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, mas eu acho que talvez tenha rolado isso aí com o Léo Zé também. Porra, o Glauco foi ligeiro então, hein, cara. Glauco, ele é ligeiraço, o cara manda bem pra caramba. Sim, é engraçado, tem muito episódio já pré-gravado, assim, há décadas não, né? Mas há muito tempo, e a gente só esperando pra sair. Não, mas foi aí... maneiro que ele pagou do bolso da porra, né? Ele fez um maior trabalho de fã mesmo. Pagou do próprio bolso dele e... Pagou do bolso, cara. Isso que é amor, velho. Isso aí tem que ser muito valorizado, cara. O respeito do cara pra obra e o cacete. A gente, porra, ia ser legal se tivesse mais produções, mais pessoas Nesse assim, naipe, né, cara? né? Mais pessoas assim, também acho. Esse cuidado, porra. Com cuidado pra preservação. Cuidado Caramba, com a cara. obra e com o profissional que faz a obra, né? Mano, o cara, imagina a felicidade do cara ali gravar essa parada, né? Pô, é uma homenagem tremenda. É a cena que o Barba Branca morre, que ele se despede, né? Que ele até fala, meus filhos, eu vou ficar por aqui. Mano, o trabalho do Antônio Moreno é espetacular. E nesse contexto ainda, cara, tipo, de ser tipo a despedida dele da dublagem, fica mais emocionante ainda, cara, sabe? É um espetacular, cara. Sim. Muito bom mesmo. Cara, isso dá ainda mais carga emocional, né? Essa história toda pra cena do anime. Tipo, caramba, que incrível. Eu queria só uma coisa mais básica, assim, mas vocês estavam falando de adaptação, né? Mais liberdade e One Piece. Eu ainda tô acompanhando. Eu cheguei nessa parte aí do Marineford recentemente, agora terminei o Marineford e agora... Uma coisa que eu achei muito engraçado, vocês estavam falando de Chaves também, é que eu acho que é proposital, assim, mas o Adrian Tatini, que faz o Zop, ele tem um momento que o Zop, ele come bastante, ele fica gordão, assim, e se eu não me engano, eu tenho quase certeza, eu não cheguei a pesquisar, mas ele fez uma voz meio que imitando o Nhonho do Chaves. Foda. Sim. Ele fica um Zop imitando o Nhonho. Sempre que pode, coloca referência ao Chaves na dublagem. Tem eu acho isso muito bom. Um desenho que eu faço, chama Bossy Bear. Eu coloquei um monte de referência do Chaves no Bossy Bear. Um monte. Caramba, esse é americano? É estrangeiro? O Bossy Bear é americano. É americano e coreano, se não me engano. Você falou, né, do Tatini, né? Ele dubla o Sop e ele faz uma voz pro Sop. E aí, quando o Sop ele vira o Sogeking, né? Pra quem não sabe aí do One Piece, quando o Sop vira o Sogeking, ele é uma voz completamente diferente. Ele faz tipo uma voz de herói no Sogeking, tá ligado? Eu sou o Sogeking. Normalmente ele faz uma voz assim. E aí, quando ele vira o Sogeking, ele faz uma voz assim. Uma voz toda herói. E eu vi no Twitter, tinha gente falando que tinham trocado dublador, cara, porque a voz tava completamente diferente. Mas era ele mesmo. Isso eu acho muito engraçado, quando reclamam que não, vocês trocaram a dublagem, e aí quando vem é a mesma coisa. É o mesmo cara. Assim. É hilário, assim, ver reclamação, porra, à toa. Falando também do processo de voz original, né, que eles até, vocês falaram, né, vocês explicaram pra gente aí do Darth Vader, né, porque aqui no Brasil, né, durante a década de 70 e 80, os filmes eram todos dublados, né, e não eram pelos mesmos atores que estavam atuando, né, na maioria das vezes, né. Os filmes nacionais, sim, né? Os filmes nacionais. Mas até nos anos 70, as pornochanchadas que tinha o Marcos Matias fazendo várias coisas. Uma participação do Briggs, né, num filme do Renato Aragão, não É verdade, mais recente. O Didi Quer Ser Criança. Sim. Nossa, esse filme é todo errado. É o pior filme, acho que, da carreira do Didi. E o Briggs, ele fala que ele foi o trabalho que ele mais foi maltratado na vida dele ali, velho, fazendo esse filme. Sim, esse filme é todo errado. Da concepção, execução, do roteiro, tudo, ele é todo errado. Quem que aprovou? Fernanda Lima. Didi é muito louco, cara. Na época já era errado. Eu citei isso de dublagem no cinema nacional, é porque na época era muito precário, né, o som do cinema nacional, né, aí ia pro estúdio dublar, né, inclusive o filme do Zé do Caixão, muita gente não sabe, não é a voz do Zé do Caixão, é um ator ali fazendo a voz dele. Tudo dublado. Sim. É igual os filmes do Glauber Rocha também, pô, Terra em Transe, a maioria dos filmes do cinema novo, marginal, são assim. O que a gente chama de ADR. Sim. Additional Digital Recorder? Sim. Eu acho que é. Não, mas é outro ator fazendo a voz dele, do Zé do Caixão, né?
Então, o Zé do Caixão, acho que numa meia-noite encontraria teu cadáver ou entraria em sua alma. Durante os primeiros filmes dele, os classicões, era outro ator que fazia. Era outro ator que fazia. Isso, com a puta voz maneira, e depois ficou a voz todos vocês, a praga de Zé do Caixão, que aí já é a voz normal dele, né? Sim. Mas eu acho que isso é uma das coisas... Eu gosto da voz original dele. Eu também acho mega Eu divertida. gosto pra caramba, pô. Praticamente. Eu também acho poderoso. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que acelerou bastante o processo da dublagem, né? Porque quando, lá na época, se eu não me engano, da Veracruz, do filme do Oscarita, essas porra aí, eles tiveram que pegar a manha. Porque, assim, som direto hoje é óbvio que tá muito melhor, mas é sempre meio merda, né? A captação, dependendo, externa, porra, é foda. Então, eu fiquei bolado de saber que O Senhor dos Anéis foi inteiro dublado, o original. Caraca! Inteiro. Eu fiquei chocadaço, assim, eu falei, porra, anos 2000 já. Eu vi o Brad Dourif, né, que é a voz original do Chuck, olha aí, fazendo o link. Ele é o língua grifo ticaracati lá, que ele falou, porra, a gente dublou o filme inteiro, cara. Todos eles, a gente dublou. Eu falei, caralho. E tem animação também, né? Que aí cai em voz original também. Como é que é? Você falou? Tem animação de Senhor dos Anéis também, que cai em voz original, né? Do Ralph Bakshi, que usa também muito rotoscopia, né? Sim. Eu conversei esses tempos com um animador aí, o Lourenço Mutarelli, né? Que é autor e tal. Cheiro do ralo, né? Ele rotoscopia. Isso, cheiro do ralo e tal. O cara é foda. Ele falou que ele fazia animação na Turma da Mônica, né? Ele falou que pra ele rotoscopia é roubo. Mas muito se usa. Desde Branca de Neve. Mas rotoscopia é o jeito, né? Eu também acho. Pra mim não tem como você tirar isso do fundo do seu cérebro, fazer um movimento que você não imagina. Tem que ter uma rotoscopiazinha assim. É uma pequena referência. Assim, pode ser um pouco de roubo, mas o importante é o resultado tá bonito, né? Não tem nada a ver com AI, por exemplo. É um negócio, completamente diferente. Ah, bom, é outro tipo de roubo. É outro tipo de roubo. A rotoscopia é um roubo que ainda dá trabalho, pô. É um roubo ainda dá mais trabalho. É um trabalho da porra ainda você fazer aquilo lá, tá ligado? Sim, eu acho muito legal também que, por exemplo, Smiling Friends tem alguns episódios que tem uns personagens com rotoscopia, assim, e, fica hilário o efeito, assim. É bom pra caralho. Um efeito humorístico, porque é uma rotoscopia mal feita, assim, de propósito. E aí fica um efeito muito mais engraçado do que seria, sei lá, um desenho feito do zero, sabe? E é uma escola de voz original, de voz original também legal, que o Adult Swim acho que trouxe muito isso, Beavis e Butthead talvez tenha começado, que é parecido com aquele esquema de roteiro do Curb Your Enthusiasm, né? Que você tem algumas falas marcadas, mas no geral você tem ali situações do ponto A ao ponto B, e aí os atores vão improvisando, né? E se você escuta esses desenhos no original, se você tem um bom entendimento do inglês e tal, você consegue perceber as nuances do que é uma conversa livre, tá ligado? Que é uma improvisação ou o que é roteiro. Sim. Muito doido. O Aquatim, né? Laboratório Submarino, o Smiley Friends tem muito isso também. Aquele YOLO também, que é do mesmo criador de Smiley Friends, que é bom pra caralho. Não sei se vocês já viram. Sim, Puta, sim, Crystal Fantasy. O YOLO Crystal, que teve 3 temporadas agora, infelizmente não renovaram, mas... É bom pra dedéu. Quem gosta de Smiling Friends é um prato cheio esse. É, sensacional. Mas reforçando o que você falou, que esses desenhos do Adult Swim, que eu saiba, principalmente o Aquatim, eles acho que originalmente em inglês, eles são os atores de voz, eles são muito livres, assim, eles só vão falando qualquer coisa, e é legal que a versão aqui brasileira também ficou assim, né? Um dos exemplos mais livres, assim, possíveis, e ficou marcado pra histórias, pô. Uma coisa hilário, assim, e se fosse um negócio certinho, tintim por tintim no roteiro, talvez nem teria graça nenhuma, sabe? Adaptando aqui pro Brasil. Não, quando você pode improvisar, quando entra o improviso, cara, num bagulho de voz original, é um puta golaço, eu acho. Não, eu ia perguntar isso, né? Se vocês tinham liberdade pra fazer improviso, pra colocar caco, pra fazer o que vocês quiserem na voz original, era rígidozinho, tá ligado? Seguia a cartilhazinha e tal, né? Mas você falou que pode, né? Eu também tava com essa dúvida, assim. Vocês têm muita mudança no roteiro? Vocês adaptam, assim, direto, assim, dão sugestões na hora? Como é que é? Sim. Tinha em Ikubit Zip, o soldado ficava desenhando a nossa cara enquanto a gente fazia. Velho. E a porra do design do meu personagem mudou em cima de mim, cara. Ele era Sim, também. Então, você também? Ele era Ele era uma outra coisa, cara. E depois eu fui ver lá e eu falei, pô, os caras fizeram... Ele ficou mais gordinho, no meu caso, assim. Ficou exatamente... Nos Estados Unidos ele é mais assim, né? A voz original, né? Eles mudam os personagens, eles fazem os personagens baseados nos atores, né? Tipo na Drew Yokes lá, né? Sim.
de incorporar coisa e tal. Acho que Tchucolícias foi uma coisa que eu falei de improviso que eles incorporaram, nesse caso específico. Teve... Acho que a maior parte dos trabalhos que eu fiz, eu tive uma liberdade grande de improvisação, mas acho que a epítome disso foi o Circo do Bipo. Eu fiz que é com o Nisno Neto e tal, que é da pessoal do Estúdio 10. E aí eu lembro que teve acho que no segundo episódio, cara, eu tinha feito uma vez, aí a Mel me passou um briefing, que ela falou assim, cara, esse maluco é um cara estragado, que ele passou a noite vendo pornografia e bebendo, ele é um homem terrível, ele é uma pessoa que é um coelhinho, né, fofinho, mas aí isso me deu, você vê quais são os estímulos muitas vezes, né? Aí eu lembro que nesse segundo episódio eu fiz uma leitura normal, eu fiz uma leitura inteira, improvisando tudo, claro que dentro do contexto ali, mas eu mudei todas as minhas falas, todas, assim, e entrou, cara. E aí depois eu lembro que, tipo, a criadora do desenho, ela falou, cara, você improvisou demais, ela meio de Ouro Preto, né? Você improvisou demais, foi muito bom, a gente criou o Johnny pra você é o Johnny, cara. E a partir dali eu lembro que todos os episódios eu fiz muito soltinho nessa de improvisação, e aí, pô, 90% das coisas entravam, né, de piada, de coisa, que eu acho que essa é uma parte que eu fico muito estimulado, assim, que eu falo, porra, você poder contribuir quase às vezes como um coautor a parada em muitos projetos assim, isso é muito legal, né? E aí junto o trabalho dos animadores também, que é muito doido isso, cara, quando você faz porque, assim, quando você tá gravando, pelo menos pra mim, é como se passasse um desenho na minha cabeça, sabe? Eu tô fazendo ali e eu fico imaginando aquela criaturinha se mexendo naquele universo, junto com aquelas vozes, você entra muito num transe quase de imaginação disso aí. E aí muitas vezes é doido, cara, quando eles pegam movimentos que você fez, quer dizer, que você imaginou. Eles colocam no desenho no final. Isso acontecia muito em Cube Zip, porque o soldado tava lá, o diretor de animação tava lá assistindo a gente e desenhando o que a gente fazia, os movimentos, as expressões. E é doido quando você vê, você fala, caralho, velho, isso aí é meio mágico, assim, né? Eu acho que... Não é à toa que precisa ser ator antes, né? Sim. É um negócio que realmente não é só a voz, o corpo mexe, influencia pra caramba, assim, no trabalho. Mas que legal, vocês são semi-roteiristas, né? Sim, porra, dependendo da circunstância. E aí você... E todo o trabalho, pelo menos até agora que eu fiz, assim, até os que você sempre tem uma possibilidade de propor, sabe? Porque geralmente tem um take pra poder passar a ler, pra poder ler, né? Pra você entender o texto, aí tem um segundo já com correções, aí acaba tendo um terceiro com outras correções ou com proposta, tá ligado? Dependendo da parada. E desse do Johnny, eu juro, mano, eu achei que eu ia tomar bronca que eu fiz ali. Tipo, geralmente não é normal, sabe? Eu achei que eu ia tomar um esporro do tamanho do mundo, que eu falei, quer saber? E aí eu comecei, não sei o que, seu imbecil, cara, puta, nossa. Inclusive senhora, é o motivo pelo qual os japoneses fazem o contrário na voz original. Eles fazem voz guia e depois voz original, porque eles acham que a animação tem que vir primeiro. O ator não tem que dar pitaco na animação. Olha os caras. É o estilo dos caras, né? Sei lá. Pô, mas isso aí também é uma dúvida. Eu sei que pro Dragon Ball mas pro Miyazaki também? Pro Miyazaki também. Puta que pariu. Eles falam que ator de voz não tem direito a opinar. Isso! Porra, aí nesse caso eu acho que eu gosto um pouquinho. Não, eu entendo, vai. No caso do Miyazaki eu entendo. No caso do Miyazaki, o Miyazaki total faria isso. Ele é o primeiro lugar que eu imagino fazer. O Miyazaki... Não, mas no Miyazaki eu respeito, pô. Não que no Dragon Ball não, mas acho que no Miyazaki dá pra entender. Fala, pô, o bagulho já vem muito bem feitinho, né? Nesse caso tem específico. que ser milimetricamente planejado, assim, calculado tudo, assim. Tudo nos trinques, assim, não pode ir nada além. Eu achava que pelo menos no Pop Team Epic, né, na animação, que eles tinham liberdade, né? Porque os dubladores aparecem no desenho, né? De verdade, assim, eles aparecem. Mas o standard da indústria japonesa é fazer voz guia antes. Eu imagino que no Pop Team Epic também tipo, eu achava que não. Eu achava que o Pop Team tinha liberdade pra eles criar e tal, porque, tipo, né, os próprios dubladores aparecem e tal, né? Talvez tenha exceção, né? Por vários seiyus fazerem a mesma cena várias vezes, você nota que não teve liberdade pra eles criarem, improvisarem em cima. Foi tudo pré-programado. Mas preciso. Acho que é mais na indústria ocidental que tem mais, né, liberdade, vamos dizer, nesse sentido. Porque aí o cara te acompanha, né? Aí o cara vai na tua... Sabe a parada que me fez querer fazer voz original, velho? Assim, eu sempre, desde criança, tal, eu sempre gostei de dublagem, aí eu entendi o processo de animação no livro do Manual dos Escoteiros Mirins, que tinha da Abril. Aí eu vi lá o que era o Mel Blanc,
Frank, aí eu vi os atores do Simpsons, acho que naquele Actor Studios uma vez, eu fiquei doido. E aí foi uma vez, cara, 2004, o dia que mudou minha vida. Eu fui assistir uma peça de teatro, o Gato Malhado Andorinha Sinhá, no teatro do Silvio Santos. Fiquei maravilhado. E aí eu comprei o DVD do Aladdin, que é um filme que eu amava. E no making off, cara, eu dei de cara com o Robin Williams, de frente pro microfone, fazendo vozes e improvisando. Eu olhei essa porra, eu falei, caralho, é exatamente isso que eu quero da minha vida. Eu não sei como, Nossa, eu não sei pra onde isso vai, mas eu olhei. Ele fazendo as imitações, né? E aí, tipo assim, eles tiveram que dar um jeito, né? De ficar no contexto as imitações que ele tava fazendo de pessoas da época, né? E eles pensaram, pô, o gênio é um personagem lúdico, tá ligado? Né? O gênio é um personagem que transcende o tempo, né? Ele pode imitar quem ele quiser, que não vai ficar sem contexto, né? O Robin Williams era um A-lister, né? Um A-lister que foi colocado como Star Talent antes dos Star Talents existirem. É meio que por causa dele que existe Star Talent. E ele não queria. Ele não queria. Exato, Vi. Você tá ligado, né? Que ele foi sacaneado, né? Pra caramba! Ele foi sacaneado, porque ele foi um Star Talent que não recebeu como Star Talent. Isso que é o mais doido. Os caras tapearam ele, né? Eles chegaram, lembra? Você tá ligado, né? Eles chegaram, Robin Williams, sim, a gente vamos te pagar aí 70 mil pra fazer, que era o valor de tabela pra cinema ali. Aí ele falou, tá bom, eu topo, porque eu quero fazer e tal, mas ó, vocês não podem usar o gênio em mais de 30% do pôster e não façam publicidade em cima do meu nome, tá bom? Ah, tá bom, Robin Williams, pode assinar. Tranquilo, cara, tá aí, ó. É aí, maluco, você já viram um pôster de Aladdin, né? O gênio é 75%. É o gênio. Aí, não, é a propaganda inteira. Robin Williams é o gênio. Você vai, filhos de uma puta, né? Aí os caras ficou anos sem falar com a Disney por causa dessa porra. Porque os caras, né, sacanearam ele bonito. Que ele era, sei lá, 1 milhão, 2 pra fazer essa porra, pelo nome dele, né? Sim, ele é A-lister, né? E é um A-lister que, assim, é um exímio ator de voz. Todos os trabalhos de voz que ele fez, desde Rap Fit, tudo que ele fez com voz, pô, é um cara pró, assim. Tem vários A-listers que são bons atores de voz, né? São ótimos atores de voz, até assim, né? Uhum. O cara se desenrola bem e tal, mas ele é um caso curioso. E depois dele também começou a se pagar os cachês monstruosos pro pessoal. E os atores lá... É que nos Estados Unidos é diferente, né, cara? Eu vi aquele Bob Bergen, ele falando que é o cara que fazia, né, o Gaguinho no original, ele faz várias coisinhas. Eu vi ele falando, cara, que ele vive basicamente de, além dos trabalhos, de residuals. Sim, né? Sim, os direitos conexos. Então ele fez lá o Padeiro da Bela e a Fera, até hoje ele recebe uma grana de ter feito o Padeiro da Bela e a Fera. Que a gente devia receber, mas não quiseram lutar por isso. Exatamente como acontece aqui. No Brasil! No Brasil é o Brasil. Continua recebendo, quem dera, né? Receber esse mesmo fosse monetização. Vem aquele checão do Tails pra vir todo mês. Quem dera. Quem dera. O Nelson Machado, ele falou, né, que eles não recebem pela dublagem do Chaves, né? Mas eles recebem por causa da música de abertura que foram eles que gravaram, né? E aí o copyright de música no Brasil, eles são obrigados a pagar. Eles recebem. Funciona melhor. Eles tocam a musiquinha. Isso aí hoje já tem um contrato que é tipo assim, ó. Ô, maluco, você vai assinar isso aqui, você vai receber isso aqui, você está dizendo que a gente pode usar isso pra coisas que não foram inventadas daqui a 5 mil anos. O contrato tá assim, os contratos estão assim. Em outro planeta, se quiser exibir isso aqui em Marte, no ano 3500, numa torradeira, pode. Pior que eu não tô nem exagerando, é mais ou menos por aí mesmo. É real isso, é real. Caraca, e tem uns contratos que ainda dizem, você não pode usar a voz que você usou em outros personagens, então fudeu, né? Aí é maluquice. Tem um problema aqui no Brasil, né? Uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, a gente teve um problema aqui do Kamen Rider, né? Que o Elcio Sodré, o Kamen Rider ele foi dublado inteiro na época e não foi dublado no último episódio. Aí chamaram o Elcio Sodré, Francisco Bretas pra dublar. Né? Eles dublaram o episódio e na hora de ler o contrato, ele tava lendo no contrato que ele abria mão de toda a dublagem dele, feita antigamente e tal. E ele abria a mão e tal. Aí ele falou, não. Aí... Não, o pessoal tem uns contratos leoninos, às vezes, que putz, grila, de filha da puta. Pior é isso, né? Os caras terem gravado tudo pra depois... O negócio com a IA teve que parar o mercado por causa da IA. Eles estavam colocando já tava começando a prever, né? Caraca. Foda. Pois é, o negócio, às vezes eles querem que o dublador, o ator, todo mundo, assim, que tá dando a alma, que não receba nada, né? E vai... Sim. E aqui, ó, a gente vai ser dono da sua voz e não use ela pra nada. Aqui do Brasil, de empresário, não
gostar do funcionário, né? Eu queria entender Total. que, tipo assim, lá nos Estados Unidos, quando tem greve de dublador, de ator de voz e tal, quando teve nos Simpsons, né, eles reivindicando aumento de salário, Eles conseguiram. eles conseguiram melhorias e foi embora, tá ligado? Eles conseguiram o que ele queria. Aqui no Brasil, os dubladores vivem Aqui fazendo no Brasil greve. eles mudam de polo. Se a gente faz greve em São Paulo, eles vão pro Rio. Se faz greve em São Paulo, no Rio, eles vão Nos pro anos Rio. 90 teve greve aqui no Brasil e eles cataram e foram pro mercado dos Estados Unidos. Teve, dublar o filme mais 97. Miami, sim. 97, eu vou dar nomes. É. Eu vou dar- Uma Flubber, uma aventura maluca, sei lá, foi dublada em Miami por necessidade de ter que sair o filme e tal. Sim. Aí tem dois dubladores Batman e de peso Robin. lá que encabeçaram. Batman e Robin aí já fudeu, né? Que o Flubber pelo menos ficou assistível. O Batman e Robin, cara, era o narrador da TNT e aquele maninho que fazia Tom e Jerry também, que tem uma voz assim, fazia Sim. o Robin, e aí, Batman? E o cara da TNT fazendo as falas daquele jeito dele, de TNT. E dublou em Miami por muito tempo, porra, se dublou lá, né? Em Miami, acho que Sim. dubla. É. Porra, Que eu acho engraçado, lá, tipo, eles conseguem resolver os problemas. Aqui não, aqui, tipo, vira bola de neve, tá ligado? Ah, eles estão protestando lá, vamos mudar de polo, tá ligado? Vamos Parceiro, mudar os Simpsons de Rio pra é São assim. Paulo. Os caras ganhavam 10 pau por episódio. Aí subiu pra 40. Aí eles fizeram uma greve do caralho lá, subiu pra 100. Aí fizeram a outra greve do Carvalho, subiu pra 400 pau. Hoje os caras tiram 400 pau por episódio. Aqui, sem sacanagem, cara, tenta vir e falar, não faço mais aí o Tails. Apenas tente. Tenta, mano, é tchau, velho. É tchau Tem mesmo. 15 que te replace, né? Que 15 é pouco, irmão. 15 é pouco, tem mais. Tem 50 pessoas, sem sacanagem. E vai descendo a qualificação, vai piorando. Mas pros caras, eles não estão nem aí, velho. Eles não ligam. O problema é que eu não sei se a cultura do brasileiro, que o brasileiro mesmo se muda a dublagem, eles continuam assistindo. Lá não, lá, tipo, a dubladora da professora do Bart morreu, eles mataram a personagem porque o pessoal não ia aceitar uma nova dubladora na voz deles, sabe? Aqui não, aqui é casa da mãe Joana mesmo, né? Não, aqui eu foda-se que só. Porque assim, infelizmente, mano, poucas pessoas. Eu sinto isso, sabe? Que eu sempre, pô, antes de trabalhar com isso, eu era fã de dublagem. Brigava em fórum, eu era maluco. E aí. Nossa, sim. Todo então, mundo teve brigava. essa época. Todo mundo do mercado teve essa época. Então, eu tive muito. Eu também. Eu aprendi inglês por causa disso. Porque eu fiquei puto uma vez que eu tava num fórum, eu falei um bagulho, aí o dublador veio falando, vocês fãs não tem que se meter em nada. Eu falei, então. Aí eu virei tipo o Guri Incrível, dos Incríveis, sabe? O Síndrome. Eu fiquei putaço. Eu falei, então não dependo mais dessa merda. Fiquei puto. Aí eu fui aprender. Cara, um dos motivos de eu aprender inglês. Eu falei, agora eu quero ver tudo sem legenda nessa porra e foda-se. Que eu não tenho o controle do Newton da Mata ser o Bruce Willis, por exemplo, sabe? Ou da pessoa que eu quero estar fazendo tal personagem, porque às vezes a pessoa nem quer, saca? Às vezes a pessoa não pode. É muito louco isso. Então, mas aqui, cara, até me exaltei aqui que eu tava falando, porque esse negócio de dublagem é foda, né? Então, discutir em fóruns, né? Me ajuda aí, gente. Discutir em fóruns, que eu tava falando. E tava falando de trocar de dublagem aqui no Brasil. Nem falo. O mesmo personagem. Então, eu no mercado, somos poucos, cara, as pessoas que realmente ligam pra isso, sabe? Eu lembro que eu mostrei pra uma pessoa conhecida, pô, uma pessoa, sabe, que não é, que eu considero opinião, sabe, pessoa inteligente e tal. E aí eu mostrei um vídeo, por exemplo, lá tava era o Maiá fazendo o Leonardo DiCaprio, aquele vídeo que o Torreão postou. E na sequência, o Torreão fazendo. A pessoa olhou e falou assim, porra, pra mim tá a mesma coisa, cara. E não foi por maldade. Meu Deus, não! Não foi por maldade, não foi por nada. E aí eu mostrei pra umas 5 pessoas também. As pessoas falando, cara, pra mim, dane-se. E aí foi nessa hora que e assim, pessoas variadas, sabe, escolarizadas, que consomem, que gostam de cinema e tal, até certo. Eu falei, porra, mano, o grande público, infelizmente, não tá nem aí. Cara, pro meu pai reclamar de uma dublagem, acho que tinha que ser um negócio muito na alma dele, assim, sei lá, trato feito. Trocou o trato feito e falou, puta, tá foda. Mas só, sabe? Coisas muito específicas, assim. Então eu sinto que a gente tá meio... Espero que não. Eu acho que tá cada vez crescendo mais, mas o grande público, o Brasil, que é muito maior que nós aqui... O Brasilzão, né? Pra eles é importante estar falando português e tá mais ou menos certinho e foda-se, né? Pelo menos é a minha impressão, assim. Uma voz audível e ok, é só isso. E dando pra entender, tá bom. É triste isso. Triste pra caralho. Senão esses filha da puta não iam... Mano, por que tem mercado? Porque, Vi, também tem uma questão que eu acho que é muito difícil, que eu entendo. Eu vi essas épocas de greve, mano. E assim, às vezes pega o cara na necessidade, saca? Sim. E é foda, mano, você, assim, por mais que tenha, existe o certo e existe a necessidade. Às vezes, óbvio que o certo é, se todo mundo se mobilizasse mesmo, por bastante tempo, segurasse as pontas, talvez alguma coisa mudasse, sabe? Mas aí você pega, o indivíduo e as suas necessidades, o boleto, a saúde, é foda, né? Então eu também não julgo tanto, mas sei lá, não sei qual que é a opinião de vocês sobre essa polêmica.
magro que eu um couve. prefiro não falar muito, porque eu tenho opiniões polêmicas sobre isso. Polêmica! Eu tenho opiniões controversas. Controversas, que é melhor guardar para si. Não, mas assim, toda a mídia assim tem seu núcleo de fãs, né, sua fanbase, e tipo, mesmo que sendo uma porcentagem mínima em relação ao quem vai consumir a obra, tipo, a maioria, por exemplo, quem vai consumir, sei lá, o novo filme do Little Stitch é quem, sei lá, não costuma sair de casa ou ver só a sessão da tarde, assim, qualquer gente, mas sempre tem, tipo, um núcleo de fãs, assim, ferrenhos da obra. Nossa, Lilo e Stitch, o live action, eu vi pessoas, assim, de todas as idades vestidas de cabeça aos pés de Stitch. Maneiro. Nossa, tem isso também. Mas, hardcore, assim, hardcore! Eu acho que esse é o tipo de filme famoso que, tipo, qualquer pessoa, até quem não... principalmente, né, quem não liga tanto pra essas coisas de dublagem, vai assistir. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, sempre tem uma pequena porcentagem de fãs que se importam muito com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal que eu sou muito fã de Hora de Aventura, do Cartoon Network. E esse é um dos desenhos que teve, assim, uns piores casos de dublagem, assim, os dubladores são maravilhosos, assim, só que teve muita mudança de elenco, assim, ao longo dos episódios. O Adventure Time teve? O Adventure Time, tipo, tem personagem, o elenco principal se manteve, mas personagens recorrentes, assim, secundários, eles têm, tipo, 3, às vezes 4 vozes diferentes, assim, 4 dubladores diferentes pro mesmo personagem. É claro que não dá pra se manter sempre tem um problema, mas eu acho engraçado até também esse caso também, comparando com os Estados Unidos, que aqui, por exemplo, se um dublador tiver doente na semana, não puder trabalhar, eles chamam outro, assim, lá eles devem respeitar mais, assim, porque... Nossa, eu tive que substituir uma dubladora que ficou doente, eu falei, pelo amor de Deus, me substituam quando ela voltar, porque eu não me sinto bem fazendo isso, eu não quero fazer, tipo, eu sei que se eu não fizer, vocês vão chamar outra pessoa pra fazer, mas por favor, façam, quando ela voltar, façam com ela, não me chamem mais. Sim, sim. E isso é triste também na internet, porque geralmente os fãs, eles descem o pau em cima do dublador, né, que substitui. Pra caralho, né? E, porra, não é a culpa, é só a pessoa vai ter que substituir de qualquer jeito, né, nesse caso, né. E a pessoa só fez o que foi mandado, assim. Mas eu acho que é um pouco de descaso, assim, com o consumidor, né, disso de substituir tão facilmente quem tava fazendo a voz antes, quem ficou consagrado. E é super recorrente isso aqui no Brasil, tipo, em várias obras tem mais de um dublador. Às vezes a Dublapad, essas páginas que postam aquelas... eu adoro, assim, aquelas imagens com o dublador e vários personagens que ele fez em volta. Às vezes tem, tipo, personagem segunda voz, primeira voz, terceira voz de um comercial, assim. É completamente diferente. É engraçado. Eu lembro agora o Senhor Incrível, que ele tem, tipo, acho que uns 4 ou 5 vozes diferentes. Algumas são, tipo, exclusivas de videogame. Não, de videogame? Puta merda, eu não sabia, não. Tem um dublador que fez, tipo, só pra um trailer do Percy, o Percy. 2. Eu não lembro. O Percy, aquele trailer que tá tentando a calça, era o Percy fazendo. Isso, esse mesmo. E aí tem, tipo, acho que 2 videogames diferentes, um, sei lá, de PlayStation 2. Eu sei que os Incríveis têm fanbase grande, então, por favor, não me matem. Mas eu acho que é um jogo de PlayStation 2 e, sei lá, o jogo do Lego Os Incríveis, assim, são outros 2 dubladores diferentes, sabe? E assim, é engraçado, é curioso, assim, essa... não dá pra ter controle sobre isso, né, cara? A gente não tem controle. É o elo mais fraco da corda. Tipo, o dublador mesmo, ele não nessas questões não decide nada. Nenhum sobre isso. Quem tem mais poder é o diretor, e mesmo assim, tem diretor que não tem poder nenhum. É o cliente, né, cara? É o cliente 100%. Nos Incríveis, batendo de frente lá com a Disney, né? E aí fudeu, né? Basicamente foi isso. A ordem da Disney não dá pra... Ou você aceita de rabo abanado ou você sai fora e nunca mais trabalha com a Disney. E a Disney perdeu esse processo, né? Acho que foi um caso raro do estúdio perder o processo, né? Porque o juiz foi lá com a cara do dublador do Senhor Incrível, né, e tal. E aí a Disney perdeu, se eu não me engano, teve que pagar 50 pau, uma coisa assim, mas eles ficaram tão putos que eles redublaram a parada, tá ligado? Falaram, não, a gente não vamos usar mais essa porra, vamos redublar. É uma pena, né? Que aquela primeira dublagem, ela é um primor, né? Sim. Total, assim.
Trabalho lindo do Márcio, do Percy, de todo o pessoal ali, ficou foda. Mas é raros casos, né? O Valdir não conseguiu, o Telmo, quando processou a Disney, também não conseguiu. Acho que o Jack Bauer lá, o Tatá, também não... Assim, é foda, cara. Dificilmente... É Davi e Golias, né? Dificilmente você vai bater de frente com... Você não ganha com a Disney. Dificilmente, é. Never. Só os incríveis lá, que foi o milagre do juiz gostar do dublador. Porque se não fosse isso... E o cara mesmo contou, falou que o juiz olhou e falou, cara, eu amo o senhor incrível, eu amo você. Tipo, o juiz chegou no dublador depois e falou isso, né? Então, é uma coisa muito específica e rara, porque de modo geral, o Mickey sempre ganha. Sim. E, cara, eu queria perguntar, esse desenho do Extraordinário Circo do Bipo eu não conhecia, eu fui procurar a imagem aqui, eu achei muito bonitinho, e eu achei muito engraçado esse seu caso que você contou, Batata, você fez o coelhinho, né? Eu fiz o coelho, fiz um ratinho traficante, fiz um policial, fiz um blogger e fiz uns 10 personagens, mas o fixo mesmo é o coelho, o policial e o rato traficante. O coelho é o carro-chefe, cara. O coelho acho que é o trabalho que eu mais gostei de fazer, assim, por causa dessa questão toda da liberdade, o quanto a criadora do desenho gostou e me deixou livre pra fazer e tal. Pô, eu acordava cedo pra ver esse desenho, cara, que ele passa na TV Brasil, tipo, 8 e pouco da manhã. Tipo, isso aí foi o motivo de eu acordar pra ver. Isso, né? Eles colocar uns horários assim pra exibir obra nacional, né? Mas é uma sacanagem, né, cara? Ele passava junto com um outro desenho de um urso lindo lá também, que o Briggs fazia, que eu falo, pô, isso aqui tinha que estar mais num horário melhor, né? Mais acessível, né? Isso. Horário que a galera que assiste de verdade. Eu perguntei mais porque eu achei engraçado, assim, você falar do caso que você fez uma voz assim, né? Você falou uma voz assim, e aí acabou sendo um vozeirão, né? Que você falou. É um negócio, tipo, às vezes é um negócio irônico a proposta, às vezes eles querem um negócio mais, tipo, pra contrastar mesmo com a aparência. Pô, esse foi o caso que eu mandei 11 opções. Uma coisa meio megalomaníaca até. Eu mandei muita opção dele falando. Nossa, só mandou 3. Então, fui maluco, Vi. Eu fui totalmente assim, eu falei, foda-se, vamos aí, vai. E ganhou essa que eu nem ia mandar essa, cara. Parece mentira do Naldo, mas eu não ia mandar essa. De última hora me veio... E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou... E quando eu escutei no dia, eu falei... Foi essa que ganhou. Eu falei, rapaz, a do Chuco foi a primeira que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi aqui e foi a que ganhou. Teve uma que foi esquisito também, que era o sapo lá, o sapo Max, uma coisa assim. Que eu fiz essa opção aqui que eu jamais imaginei que seria aprovada. E foi. É muita loteria, brother. É muita loteria pra todo lado, assim. Teve incrível, assim, quando acontecem esses casos. Não, eu acho demais, porra. Eu sou apaixonado, cara. Eu falo, porra, voz original, cara. Eu queria que a gente tivesse cada vez mais produções. Eu também queria que a gente tivesse mais produções. Em horários bons, né? Se tocou um ponto bom, cara. Tipo, põe um bagulho no horário decente pras pessoas, né? Ter a chance de conhecer. Uns canais bons, nos horários bons. Canal que ninguém tem. Que foi uma luta pra eu conseguir ver o desenho, pô. A gente tem que dar graças a Deus que a TV Cultura começou a pegar esse desenho e passar lá, né? Um monte de desenho brasileiro. Como é que é? A fatia de pão lá? O Fatia de Pão. Osmar, aquele Historietas Assombradas, Irmão do Joel, Carrapatos e Catapultas, um monte de desenho. Eu lembro que a TV Cultura exibindo. Eu lembro que o Cartoon Network tinha uma época que ele exibia, tinha um bloco brazuca de desenhos nacionais, só que, se eu não me engano, era tipo só de manhã, assim, cedinho. Ok, as criança mesmo geralmente assiste, né, desenho de manhã, eu lembro que assistia. Mais ou menos, depende da gente, depende, né, bastante, né, mas, pô, são horários, assim, botar num horário nobre, né, não custa nada, assim, de vez em quando, seria maravilhoso, assim, mais gente conhecer, porque acaba que é o jeito que a galera conhece. O Beat Zip mesmo, cara, eu fiquei sabendo que ele ficou bem famoso, acho que ficou bem no México, assim, tinha uns desenhos de criança fazendo. Você chegou a ouvir a tua voice match, ou vi? Vi. Porra, o meu era igual, cara. Sim, a minha também era muito parecida. Igual, cara. O cara é muito estranho. Querendo falar desse jeito, amigatitos, me pero, não sei o que. Eu falei, caralho. E Ninjin também foi uma outra produção que eu fiz, que eu usei uma voz completamente diferente da Ico, por exemplo. E era outra pessoa fazendo, tipo, são duas pessoas fazendo a minha voz, caralho. É surreal, né? É surreal. Você fala, que loucura, mano. Essa sensação de te dublarem um trabalho que vocês fizeram deve ser muito louco, assim. Cara, eu ser dublada, geralmente sou eu que dublo, pô.
O cara lá tendo que ouvir, repetir o que a gente fez, às vezes um improviso, uma inflexão maluca, uma parada dessa, você fala, caralho, Como é que eles vão adaptar isso? Eles terem que se virar nos 30 por causa de vocês, assim. Deve ser. Sim. Engraçado. E tem muito trabalho que eu sei que tem muito que é feito em espanhol, né, pra América Latina, mas em inglês, assim, tem bastante trabalho? Vocês ouvem falar, assim? Sim, Ninjin teve em inglês. Ninjin teve em Ninjin eu inglês, lembro que legal. A tem Cop inglês. Studio, a maioria dos desenhos da Cop Studio tá indo pro inglês também, né? A Corda Carlo foi pro inglês, né, na Netflix. A Cola Netflix, eles geralmente se dão trabalho, né, de dublar pra vários outros países, aí é legal isso. Imagina só, eu fico me perguntando se tem, tipo, gringo que pensa, sei lá, o cara lá nos Estados Unidos pensando, não, eu vou valorizar o trabalho original, eu odeio dublagem, eu vou ouvir a voz original, e aí ouve o Acorda Calo em português, o Ninjin em português. Isso não acontece. Isso não acontece lá na Os minha. caras querem que se foda. Os caras estão muito acostumados, né? Com dublagem pra eles já não é uma coisa muito comum, né? Pra eles Não, eles que têm o monopólio, né, do... então, pra eles dublam um Ghibli da vida, um Mônica's Gang, sei lá, tipo, coisas... muito, muito pontual, né, pra eles. Eu vi os seiyus da Turma da Mônica, tão bonitinho. Turma da Mônica em japonês. É tão bonitinho. Esse eles mandam pro mundo todo também, é engraçado ver o Cebolinha falando errado em outra língua. Cebolinha. Só concordo. Cascon. Indo pro final agora, os personagens que vocês fizeram voz original, vocês têm algum ou alguns favoritos aí? Eu não consigo dizer favoritos. Eu não tenho favoritos. O filho favorito. Eu não tenho vocês têm mais filho carinho favorito. assim, né? Alguns que vocês têm mais carinho, que vocês gostaram de. Vocês têm boas lembranças. Mas a Iko foi a primeira, né? Então talvez ela seja a mais. Mas eu tenho um carinho tão grande pelo Flink também. Eu queria tatuar o Flink até. O Flink é de qual desenho? O Flink é de Ninjin. Corta essa, Ninjin. Seria lindo, assim, você tatuar e falar, aqui, ó, o trabalho que eu fiz é a minha voz aqui, isso deve ser também tanto, incrível. só que eu fui proibida de fazer mais tatuagens. Senão eu fico inteira tatuada e não consigo trabalhar com canal infantil. Justo. Tem que cobrir. Cara, o meu, acho que é o Johnny, né, cara? O Johnny, sabe por quê? Porque ele é um personagem que quando eu descobri qual que era dele e tal, depois desse episódio que teve esse ponto de virada aí da liberdade de improviso e criação, eu percebi uma coisa, eu falei, cara, se eu fosse criança e assistisse esse desenho, esse seria o meu personagem preferido. Esse seria o personagem que eu iria imitar, porque ele é o Rick, do Rick and Morty, ele é o Bender, ele é o Homer da vida, ele é um cara, assim, é um personagem adulto, com referências pra adulto. Ele é aquela coisa da Pixar, do pai que tá assistindo pegar e falar, mano, esse cara tá de ressaca, mano, esse cara tava num site pornô, mano, esse cara tá no Tinder, sei lá, tinha várias coisinhas assim e tal, então ele é meio que um fragmento da minha alma, e a mulher que criou, papo de louco mesmo, ela falou, cara, esse aí era o meu amigo imaginário, ela falou, era o meu amigo imaginário, que eu colocava nas minhas tirinhas pra público adulto, que eu coloquei nesse desenho, e o jeito que você faz é exatamente o que eu escutava quando eu era criança e o que eu imaginava dele, assim, então tem toda essa ligação, então acho que é o Johnny mesmo, mas eu... de uns remedinhos. Mas eu achei isso maravilhoso. Eu também preciso, eu acho, cara, porque eu falei, porra, isso aí é meio que... Eu vejo esses personagens muito como fragmentos. Você precisa de remedinhos mesmo, Batata. Boa, total. Total. Brincadeira. Preciso mesmo. O Batata. O Chuco... Oi. O Johnny é de qual desenho mesmo? Só pra... Extraordinário Circo do Bipo. Mas o Chuco, cara, eu também sou apaixonado por ele, assim, fofinho, primogênito nesse sentido. Teve qual que é aquele outro? Giga Blaster. No Twiga, Twiga foi mega divertido de gravar também. É foda, né, escolher. É foda, mas muito que é outra coisa. Foda, mais não dá pra escolher. É mais fofinho. Teve um que era com onomatopeias, que eu fiz um desenho lindo, cara, chama Lupe Baduque, que eu fiz era um monstro chamado de fazer sua reação e onomatopeia, eu fiz Angry Birds. É demais, né, cara? É demais, né? Aquele do Gloob que eles só fazem uns gemidos, assim, não tem eu faço voz, a Silver. Caramba, que incrível. Mas é a voz original ou é dublagem esse? É voz original. Caraca, Angry Birds, a voz original. Foi feita aqui no Brasil.
Demais. Eu não fazia ideias, que incrível isso, pra valorizar mesmo. A série inteira é brasileira, o estúdio de animação? Não, o Angry Birds é uma série... Putz, eu não sei de que país é que é o estúdio de Angry Birds. Ah, a Rovio eu acho que é um país pequeno europeu. Finlândia, né? Uma coisa assim. Sim. Então, eles são de lá mesmo e fizeram a voz original da animação deles. Era um Angry Birds bebês. Fizeram tudo aqui. Caramba, que legal isso, saber que... Lá no Panela. Caraca. Panela. O Panela é o quê? Mamá. Desculpe. É um estúdio de gravação. É o Mamá, o Marcelo Ciro que fez a captação. Clássico Mamá é demais. Mamá é demais. Cara, que bacana saber essas coisas. Eu queria fazer mais uma última pergunta. Essa é a mais boba de todas, mas eu acho que a resposta é óbvia, mas quando vocês fazem vozes originais, todos os casos, sem exceção, o trabalho, então, não tá... A animação ainda não foi feita, né? É só os storyboards que vocês veem, ou existe algumas das animações que vocês fizeram que já estava animado e vocês tinham que fazer certinho. Não, a animação só vem com a ADR depois. Que aí você vai vendo as caras, né? Você vai entendendo as coisas, é muito legal. Você vai vendo o que eles imaginaram, o que eles fizeram. A ADR é um momento muito mágico. Muito. Tem ator aí que não curte fazer ADR não, hein? Não, aqui a voz original é ADR. ADR. Não é de relacionamento, não. Mas essa ADR eu gosto. Quando o ator de filme nacional vai fazer no estúdio, né, a ADR, tem uns atores aí que não gostam, não, de fazer, né? Tem uns aí... É meio chato, dependendo da pessoa, né? Vocês têm que se dublar, voltar naquela emoção. Sim. Não, que ele entende, já tá minha voz ali. Mas a ADR de desenho animado é tão delícia. Porque você vê na cena a parada, né? Você vai vendo de fato ali aquilo que... Porque tem coisa, cara, porque assim, você pega eu fiz um aí, sei lá, Lenda da Garota, por exemplo. Você pega lá, tem personagem que já tem desenho, mas tem personagem que não. Então você meio que imagina o que vai ser aquele cara, né? Aí você tá imaginando de acordo com as descrições que foram dadas e tal. E durante o processo de gravação, pelo menos os casos que eu fiz, cara, nunca teve nada assim passando e tal. É sempre imaginação, direção, contracenação, texto e vai que vai, assim. É muito som. E aí você vê nascer, tipo, aquele lá, acho que eu fiz até com você, viu, no Twiga lá, que fiz o Diplo, se eu não me engano. E o Van Gogh e tal, eu não tinha desenho deles. Era basicamente uma descrição. Né? Era um puta bicho grande e tal, e aí a Mel falou mais ou menos. Foi uma produção que eu também não sabia quando eu fiz o Taco. Então você foi ver depois, né? É louco isso. Ver depois. Te ver depois. Eu tava imaginando o Taco sendo igual o Flowey, né, do Undertale. Mas ele é uma flor azul. Eu imaginava uma outra coisa, um bicho grande assim e tal. Quando eu fui ver, ele era uma girafa também. Eu falei, ele era uma girafa? Esse tempo todo. É muito legal essa parte do ADR, porque você às vezes passou meses, até, sei lá muito tempo do projeto, e você pega aquilo e você vê no outro estágio, você revisita aquilo. Eu acho muito maneiro, mano. E mais maneiro ainda é quando vai pro ar, né? Porque é muito triste, cara, quando você faz uma produção e morre, né? Essa, pra mim, é a pior coisa, assim, que você faz uma parada foda e o bagulho morre na praia ou acaba não estreando. Nunca vai ver a luz do sol e nunca vai ter possíveis fãs que poderia ter, assim, um dia, mas... Então, é muito chato. Então, quando vai pro ar, é uma vitória do cacete, mano. Quando você consegue ver em algum streaming ali, ou na TV mesmo, assim, esse reconhecimento, saber que a galera vai ouvir o seu trabalho. É muito triste pensar que isso é uma vitória, né? Devia ser o básico. Muito triste, exato. Deveria ser o corriqueiro e cotidiano, né? Sim. Mas não é, acaba sendo comum aqui. E aí eu fico até pensando também, voltando assim nos assuntos anteriores, que vocês falaram do... Como é que é mesmo o nome de quem, quando o dublador auxilia o Star Talent? Voz guia, exatamente. É super chato isso, né? Vocês falaram. Mas eu fico imaginando também que deve ser uma loucura, assim, entre os fãs querer recuperar a versão com a voz guia, tipo... Sim, não, a do Mauro Ramos virou Lost Media. Torna uma Lost Media, né? A do Mauro Ramos. Lost Media. Deve ser super... eu adoraria, cara. Possível, mas as pessoas seriam um objeto de fãs quererem, assim, almejarem mais do que tudo. E eu digo mais, sabe uma coisa que vocês são fã também, maneiro isso, cara, conversar com pessoas que, tipo, nerdolas também, igual eu, nesse sentido, sabe, de entender essas referências e tal, demais, estamos em casa. Sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que eu sei que não vai ter acesso, mas eu queria muito ver, cara? Os testes.
saca? Nossa, sim. Porra, porque, por exemplo, Corcunda de Notre Dame foi o Marcelo Coutinho, o Marco Antônio e mais um. O Niso Neto fez teste pro Aladim. O Garcia Júnior fez teste pro Gênio. Eu queria ver isso, cara. Sabe? Eu queria ver esses materiais assim. E eu sei que em algum lugar no cofre da Disney tem esta porra, eu acho. Não sei, eu acho que eles já apagaram, eles já devem ter apagado. Não, um que eu sei que tem, isso é uma coisa que eu fico doido pra ver, cara, doido também, outra coisa que seria de curiosidade, porra, as dublagens dos anos 40, das produções da Disney, que ainda nem era dublagem, né, era meio localização, porque os caras escutavam no disco e tentavam fazer no tempo, né, que é assim, Branca de Neve com Dalva de Oliveira. É a originalzaça da Branca de Neve, a primeirona. A primeirona, gravada no esquema de... Tem uma aí, cara, que acho que o primeiro dublador do Mickey foi um cara chamado Silvino Neto, que era pai do Paulo Silvino, veja só, e ele dublou o Mickey naquele Como é Bom Se Divertir, na dublagem de 40. Eu queria muito ver essa parada, velho, mas muito. A única que tem disponível, por algum motivo, é a do Dumbo, com o Grande Otelo fazendo o Corvo lá, o Jim Crow. Essa tem no YouTube, sabe Deus por quê. Caralho, e tem um trechinho... Eu não sabia dessa, mano, depois você me manda. O Grande Otelo. O Grande Otelo cantando pra caralho, mandando bem demais, assim. Já vi feijão andar, ovo se coçar, e vi agulha, o olho piscar. Mas fiquei um mês sem poder falar, quando vi elefante voar. Que foi, patrão? Eu vi elefante voar. Pô, isso aí é outra... Isso eu acho que deve ter nos cofres, não é possível, pô. Isso aí... Isso deve ter. Seria muita negligência deles jogarem fora. Mas eu não duvido nada. Né? Que a dublagem mais antiga que a gente tem acesso da Disney, se não me engano, é Cinderela, né? Uhum. Preservada com as vozes lá do Zé Vasconcelos fazendo o rei, Aloysio de Oliveira dirigindo, fazendo um ratinho lá. E na época não tinha essa tecnologia. Nada que role essa negligência de ter perdido tudo isso. Já pensou, mano? Pô, isso aí tinha que lançar. Eu queria tanto que lançasse assim, tipo, a versão. Você pode ouvir a dublagem de 40 e a dublagem 9, foda-se, sabe? Ia ser demais, cara. Porque... Ia ser difícil, né? Por causa da questão de direitos autorais. Né? É verdade, né? O pessoal. Rolou uns processos aí também a Cinderela processou. A Cibele de Oliveira. Ela processou a Disney, perdeu. O Caco Galhardo processou também, perdeu. É foda. Pode crer, né? Imagina se fosse possível, assim, mudar a opção, sei lá, que nem você muda de língua na Netflix. Igual quando você baixa um filme. Escolhe qual dublagem. Igual quando você baixa um filme e tá áudio. Aí tem a dublagem antiga, nova e em inglês. Não sei se você já viu esse tipo de filme. No meu mundinho perfeito, teria isso em tudo quanto é Blu-ray, streaming. Todas, né? De Volta pro Futuro da BKS, De Volta pro Futuro do Sim, tinha um site que eles disponibilizavam assim, áudio. Aí tinha as duas dublagens de Volta pro Futuro em inglês, original. Eu achava isso muito foda, cara. Assim, mano. Muito foda. Tinha que ser assim, aí coloca os dois polos pra fazer todas as produções. Os dois polos, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, se quisesse mesmo, colocava uma opção de IA. Pronto. Caraca. É democratização total, né? Democratização total e ninguém perde o emprego, todo mundo ganha, os dois polos ganham. Menos Miami, a IA ganha, todo mundo ganha. Ou põe. Sim. E os IA Miami também põe foda-se. Miami também dubla, assim, fica... Miami também dubla, aí você escolhe qual dublagem você quer. Aí todo filme, todo desenho fica com uma versão South Park, assim, pra galera. Quem quiser ouvir a versão zoada. É pela comédia, né? Pela zoeira, pelo meme. Mas aí... E o foda, imagina se numa situação dessa, a Miami ou a IA virar clássica. Aí dói, né? A gente fala, mano, nós estamos no mundo louco. Nós estamos no mundo louco, acabou. Estamos na pior timeline. Na timeline que nossa senhora, a Kate Winslet da IA é a perfeita. Você fala, caralho. Foi a consagrada. Todo mundo lembra que virou meme, e aí a versão na moral, feita por um dublador de verdade, caiu no esquecimento, ninguém nem pensa. Aí a gente já tá pensando em problemas de casos que nem existem ainda, sim. São muito prováveis de existir. No mundinho perfeito, né? Talvez existisse. Vamos finalizar já, rapaziada, que já deu bastante tempo aqui. Foi um episódio muito bom. Adorei, mano. Pô, papo bom pra caralho, mano. Vocês manjam do negócio. Sim. Pô,
Me senti em casa, demais. Pô, gostei pra caramba aí da gravação. Vamos finalizar aqui. Eu queria, primeiramente, falar, né? Agradecer, né, aos convidados, falar aí, né, primeiramente do Batata, né? Que tá vindo aqui pela primeira vez, do canal do Batata, né, Batata? Que ele tá tentando sair do Shadowban lá, né, Batata? Faz anos. Sim. Essa luta aí, mas vamos ver se consegue. Eu conversei com a moça do YouTube lá, ela falou pra mim, não, rapaz, vai que vai. Ainda dá. Então é isso, pessoal. É Douglas Barbosa Show. O canal aí tem muitos anos também. Quem puder acessar lá, pô, dá essa força, ver os vídeos, comenta, se inscreve. E tem também o meu Instagram. Sim. Eu tô bastante ativo, @BatataShows. Batata Show com S. Sim, no final. E ele, além de voz original, né, o Batata ainda faz 300 coisas. Ele faz 400 podcasts, né? Faz o Ben-Hur, faz o Tarja, faz... Né, Tarja Preta FM, BBS Podcast, faço agora virou Turma do Yur. Sim. Né? Mudou de nome. Turma do Yur. Eu apresento os programas lá também. Faço Tarja Preta FM, sábados quinzenais, BBS Podcast toda quinta-feira às 19 horas e Turma do Yur, segundas e quartas aí, pra galera. Beleza. A Vizedec agora, a Vizedec tem um canal dela. Fala aí, Vizedec. Tem meu canal que você encontra como Vizedec, que é o meu canal principal, e o meu projeto de paixão, que é o Aster Kids, que é o meu projeto de canal infantil didático de alfabetização infantil. Opa, tá certo, hein? E falar também agora pra finalizar, o Figurante não está aqui, eu vou divulgar o canalzinho dele, né? O canal dele, o podcast dele, que é o Figurante de um anime de comédia chamado Vida, @Figurante Podcast. Tem o canal do Shura também, que o Shura tá aqui, ele foi resolver os problemas aí, né? Mas tem o canal do Shura, que é o Boteco Claquete, que ele fala de cinema. E tem meu podcast de música também, que é o 4 discos e um tema, né? Cada episódio falando de um disco, 20 minutinhos cada episódio. E o Coronel Luiz H aqui. Meu Deus. E tem o Coronel Luiz H, nosso artista aí, Coronel Luiz H também, né? Sim, é que eu desenho, faço ilustrações muito malucas. Sigam no Instagram, no Blue Sky, Twitter, qualquer lugar que você encontra desenhos muito engraçadinhos. Exatamente. Então é isso, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Tchau! Falou, galera. É nóis. Tamo junto. Tamo junto.